coisinhas, vários penduricalhos que não são a essência da fé, né? Aham. E se perdendo por esse caminho, acabaram ficando perdidas mesmo, né? Esquecendo do fundamental. E no final a gente percebe que muitas mulheres nem sabem o que é o fundamental, Uhum. nem sabem o que de fato é doutrina, o que não é, né? E acabam se deixando levar, às vezes, por alguns hábitos, por algumas formas de vida de influenciadoras e tal, que não são regra da igreja, mas que acabam se tornando, né? Então, eu queria muito, assim, ouvir do Senhor o que o Senhor percebe desse processo, por que será que ele aconteceu, né? O que aconteceu? Quais são os benefícios da nossa bolha católica, porque essa bolha existe, né? E ela é muito benéfica, né? Porque a gente. Eu acho que muitas mulheres se sentem ETs dentro das suas realidades. E aqui na internet a gente encontra outras mulheres, outras famílias que querem viver a fé de uma forma radical, num bom sentido, assim, né? Um radicalismo no amor, um radicalismo no amor a Deus e tal. Mas ao mesmo tempo, né? Parece que a coisa ficou esquisita. É. Não, então, Jéssica, eu acho que isso tudo se agravou durante a pandemia. Eu acho que a pandemia foi um momento de virada de chave em que todas as excentricidades vieram à superfície e começaram, começaram a pulular todo tipo de oferta das mais esquisitas. Algumas delas são realmente contra a doutrina da igreja. Te dou um exemplo. Eu sou professor de teologia moral. É verdade que os católicos não utilizam métodos contraceptivos, porque a doutrina da igreja é, é, avalia negativamente a contracepção, que aliás é uma doutrina de moral natural, não é nem de moral teologal. Contudo, a doutrina da igreja, se você pegar a encíclica Humanae Vitae, isso está clarissimamente exposto pelo Papa Paulo VI lá, conclama os católicos a paternidade responsável. Ou seja, o conhecimento dos ciclos naturais da mulher, ao invés de é, torná-la uma pessoa como que vítima do acaso, assim, estando completamente a esmo, né? Deveria fazer com que ela e o marido, diante de Deus, discernissem os momentos de ter filhos, etc., de acordo com as possibilidades reais que eles têm. Então, o que acontece? Quando um determinado casal católico vem para as redes e apresenta a sua família numerosa, isso é bonito, isso é encorajador, isso é estimulante, mas também pode se tornar tóxico. No sentido em que eu preciso entender que nem tudo aquilo que outra pessoa pode fazer, a minha paternidade responsável poderá bancar, desde o ponto de vista psicológico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, enfim. Aqui existem muitas coisas que poderiam ser ditas. A igreja nunca disse que os casais católicos devem ter filhos assim irresponsavelmente. Por exemplo, uh, há mulheres que elas não têm estrutura, Não. até física, Uhum. até física, mas muitas vezes psicológica, para, digamos, se responsabilizarem. Eu me lembro agora de um caso, né, em que um casal católico desse, enfim, desse tipo um pouco impressionado por questões de internet, etc.,
queria ter uma família numerosa, etc. Beleza. O que acontece? O marido é um paspalhão, não trabalha direito, é um homem que só come caixa morto, é uma pessoa completamente sem eira nem beira, e a mulher é católica, e no fundo é ela que sustenta a família. É a realidade dela. Eu não posso exigir dessa mulher aquilo que ela não pode dar. Infelizmente é assim. A vida é assim. Agora, o problema é o seguinte: é que em função disso, às vezes as pessoas dizem absurdos. Por exemplo, um absurdo que eu já ouvi e eu não sei como as pessoas têm coragem de dizer para as pessoas que o método Billings é a camisinha católica. Isto aqui é contra a doutrina da igreja, meu amigo. Isso aqui é contra a doutrina moral da igreja católica. Por quê? Porque a igreja católica ensina a paternidade responsável. E a paternidade responsável implica que o casal católico tenha os contatos íntimos regulados pelo ciclo natural da mulher. Pronto. Agora, pessoas que dizem por aí que usar o método Billings é pecado, que só uma causa gravíssima justificaria. Isso não corresponde à doutrina da igreja. Isso está errado. E além do que, é uma ignorância crassa, porque entre a continência periódica e a contracepção há um abismo. Há um abismo. As duas coisas são comportamentos completamente diferentes. Outra questão, por exemplo. Ô, padre, posso só interromper o senhor rapidamente? Sim. Assim, ó, eu vou só dar um breve testemunho de como que foi esse processo na nossa família, tá? E por que eu acho que esse problema acontece. Inclusive, eu como influenciadora aqui falando, né? Me colocando aqui no banco dos réus. Quando a gente casou, há 10 anos atrás, praticamente todos os católicos que a gente conhecia usavam pílula. Isso era meio que a regra geral. E nós, na época, jovenzinhos revolucionários, a gente falava, não, isso é imoral, a gente vai usar o Billings. Né? Então, assim, esse era a nossa nova regra, né? E aí a gente começou usando o Billings, e a gente teve um filho, e teve o segundo, e aí a gente foi vendo, olha, não é esse bicho de 7 cabeças, Deus provê, Deus dá. E aí a gente foi pensando, quer saber? Vamos botando nas mãos dele, e fomos entregando, sabe? E aí veio o terceiro, e aí veio o quarto e tal. E no final a gente viu que, no nosso caso, e eu já tenho um espaçamento natural, então assim, eu realmente levo mais de um ano para engravidar de novo. A gente percebeu que pra gente não precisava do Billings, pra gente não precisava de método nenhum, né? Então a gente abriu mão de qualquer método, de qualquer avaliação e tal. E eu lembro que nessa época eu comecei a pensar comigo mesma assim, olha, de repente não precisa de método nenhum. De repente a gente tem que confiar mesmo em Deus. E eu lembro que eu conversei com uma senhora mais velha, mais madura, muito mais madura do que eu, e eu falei isso para ela. Olha, a senhora não acha que a gente tem que parar de falar tanto de Billings e de métodos naturais, que a gente deveria mesmo era confiar 100% em Deus? Porque é ele que sabe, Deus não erra, né? Então, assim, se tiver que se passar, Deus é que vai se passar. E eu levei esse papo para ela. E ela falou assim, Jéssica, se isso funciona na sua família, que bom. Mas não é isso que a igreja nos ensina. Não é isso que a igreja nos pede. E a gente não pode impor esse fardo às outras mulheres, porque nem todas as famílias vão conseguir viver dessa forma, né? E aí, padre, eu comecei a receber uma atrás da outra, mulheres em depressão, mulheres com tentativa de suicídio, sabe? Que não se suicidaram porque o bebê chorou a noite inteira. Ela programou o suicídio durante a noite. Ela já tinha escolhido onde que ela ia se matar. Só que o bebê chorou a noite inteira. E aí o bebê chorou tanto que no final o marido acordou e ela acabou. Entende? Chegaram para mim e falaram assim: olha, Jéssica, eu me culpo por não poder engravidar, né? Por não querer, por evitar os filhos. Porque eu gostaria e tal. E aí a gente fez até, padre, há uns meses atrás,
3 lives sobre abertura à vida que a gente falou desse assunto. E essa mulher assistiu e ela me disse assim: olha, hoje eu percebo que na hora que eu não queira os filhos, eu não posso nesse momento, porque a minha saúde mental, porque estou tomando remédio, porque eu faço tratamento psiquiátrico, né? Então, assim, eu acho que a gente tentou sair lá do método contraceptivo, né? Que era imoral, só que daí o negócio foi pro extremo oposto, né? Então agora não pode dizer nada. Agora o Billings é a tal da camisinha católica, né? Então agora. Só que, obviamente, isso não vai se encaixar e o mais importante, isso que o senhor falou, não é isso que a igreja nos pede. Né? A igreja é mãe e sábia, ela sabe que não é desse jeito, né? Exatamente. Por exemplo, tem um lance, agora, a moda do parto natural, que algumas pessoas estão dogmatizando esse assunto. Parece que eu entendo que realmente existe uma forçação de barra para empurrar a mulher para cesárea. E que muitas vezes é sonegado à mulher o direito de pensar na possibilidade de ter um parto natural. Mas qual é o problema? O problema é que você não está obrigada pela doutrina da igreja a ter parto natural. A coisa mais horrorosa é chegar uma mulher grávida e falar comigo assim, às escondidas. Ai, olha, o pessoal tá me querendo que eu tenha um parto com uma doula e tal, não sei o quê. Tal, parto normal, estão dizendo que tem um demônio. Esses dias eu ouvi isso, a história que tinha um demônio esperando a criança nascer para lamber a criança. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito ruim. É muito ruim. Dizer esse tipo de coisa, as pessoas deviam ter vergonha de dizer uma coisa Ó, dessa. existe, padre, uma pessoa, ela, ela não é tão famosa na internet, mas ela é divulgada por pessoas que são famosas. E ela fala que hospital é lugar de demônios, que o jeito católico de parir é em casa. Então, por exemplo, ela induz mulheres com 2, 3 cesarianas, 4 cesarianas, que são casos totalmente, se for tentar um parto, se tentar um parto natural, tem que ser no hospital, a parir no carro, entende? Porque daí não vai dizer, diz que tentou, que não chegou na maternidade a tempo, sabe? Então, assim, diz que a cesariana é equivalente a um aborto, porque arranca a criança de dentro. E assim, É loucura. isso vai criando uma neurose tão grande. Não está respaldado pela doutrina católica. Essas pessoas estão lesando o direito das mulheres e estão invadindo a consciência delas com notícia, com doutrina falsa. Quer dizer, veja, eu não sou contra que a mulher tenha o parto normal se ela quiser e se ela puder. Mas eu tenho que tomar cuidado. Nem toda mulher tem estrutura para isso. Eu não posso prescindir da medicina. O médico, por exemplo, orienta: olha, veja, uma mulher, às vezes, quando ela fez muitas cesáreas, acontece de romper. Isso acontece, não é teoria, isso acontece. Falem com os obstetras. Agora, é uma irresponsabilidade fanática, porque isso é fanatismo. A pessoa está ensinando mito, fanatismo, cegando a consciência das pessoas com algo que não tem nada a ver. A igreja nunca disse absolutamente nada acerca disso, né? Outro tema, usos e costumes. Roupa. Gente, pelo amor de Deus. Assim, uma coisa é a modéstia. Outra coisa é você virar a Miss Brechó. Quer dizer, o que tem de mulheres por aí sendo até anuladas, porque tudo se recrimina. Elas não podem usar um acessório, elas não podem
usar uma roupa um, um pouco mais jovem, elas têm que usar aqueles vestidões floridos, parecendo a vovó Mafalda, e elas ficam lá, coitadas, muitas vezes sofrendo, É, padre. sofrendo, Padre, e assim, porque impuseram para elas algo que também a igreja não exige de ninguém. e padre, acaba sendo também um baita de um gatilho de soberba, sabe? Porque assim, Claro. eu vejo isso assim, há uma preocupação tão grande com essas práticas externas, sabe? E às vezes uma negligência com as internas, sabe? É uma mulher às vezes que nem faz oração, que não tem uma vida interior profunda e tal, mas aquela armadura ali da modéstia, né? Aquela roupa acaba sendo o grande troféu dela de virtude, quando na verdade não é. Pode ser que seja, né? Mas na verdade pode não ser. E aí eu vejo assim um grande julgamento em relação às outras mulheres, né? Ai, porque essa não usa saia, ai, porque olha aquela que usa calça, olha a outra que usa batom vermelho, a outra que usa unha vermelha, a outra que não sei o quê. E assim, são coisas opináveis, de fato. Uhum. Não é a essência da fé. Exato. A gente precisa entender o seguinte, que ah, os usos e costumes eles vão mudando ao longo do tempo. E o católico precisa ser modesto dentro da referência cultural que ele tem. Então, por exemplo, há 80 anos atrás, socialmente era proibido que a mulher usasse calças. Calças eram vestimentas exclusivas de homens. Ao longo do tempo, isso foi mudando e as mulheres passaram a usar calças também. Ora, se eu pego por exemplo, uma carta pastoral escrita há 80 anos atrás, quando usar calça comprida para mulher era considerado um escândalo, ainda mais para uma mulher que viesse à igreja, uma mulher que viesse comungar, etc. Tal. E quero colocar esse mesmo princípio hoje como vinculante, eu estou cometendo um anacronismo que só vai fazer o católico se tornar exótico, estranho. Esquisitão. Acho que Sabe, família uhum. Adams. Você vê, não tem, você fala assim, onde que isso aqui existe, né? Então veja, nós temos que tomar muito cuidado com isso daí. Ah, uma pessoa está colocando aqui, a verdade muda. Minha querida, você está pegando algo que é metafísico ou que é moral e aplicando aquilo que é cultural. Uhum. Por exemplo, houve um tempo em que eu sou do tempo no Brasil que não existia self-service. E se alguém propusesse algo do tipo, seria um negócio absurdo. Por quê? Bom, nós tínhamos uma cultura em que, digamos, aquela influência francesa do à la carte era a mais vigente. Hoje, você senta num shopping e numa praça de alimentação e se falta mesa, uma pessoa senta na tua frente e você nem conhece essa pessoa. Isso era inadmissível há 50 anos atrás. Uhum. Inadmissível. Ou seja, a cultura vai mudando, né? O jeito de ser mulher, o jeito de ser homem muda, muda. Né? Então, por exemplo, uma mulher sei lá, 50 anos atrás, há 80 anos atrás, ela não precisava fazer certas coisas que a mulher de hoje precisa fazer. Né? Ela ficava em casa, basicamente, e a vida dela se desenvolvia ali, ela não pegava transporte público, a não ser raramente, ela não precisava passar por lugares um pouco inóspitos.
havia uma série de diferenças. Eu não posso pegar aqueles usos e impô-los. Se você quiser usar, querida, usa. Se você quiser pegar a cortina da sua casa, fazer um vestido e sair com ele na rua, direito teu, não tem problema nenhum. Só não vem impor isso como se fosse um mandamento divino para as outras mulheres. Exatamente. De tal modo que você se entrincheira num orgulho espiritual e diz assim: ah, aquela outra ali que está de calça, ela é uma pecadora e eu não, eu sou uma pessoa virtuosa. Exatamente, padre. E assim, ó, embora, inclusive, a calça, quando as mulheres começaram a usar, fosse uma certa. Poderia ser uma certa rebelia meio feminista, hoje não é, entende? Hoje nenhuma mulher coloca uma calça para parecer um homem. Ou para querer ser como um homem, sabe? Assim como hoje nenhuma mulher coloca uma unha vermelha para querer se parecer uma prostituta, entende? Inclusive, Exato. então, assim, a moda muda, a cultura muda. Isso não é a verdade, né? É uma confusão mesmo. Então, por exemplo, eu já ouvi gente falando assim: ah, eu não uso unha vermelha, Nossa Senhora não usaria. Mas minha filha, então, vai se vestir como Nossa Senhora se vestia. Não faz sentido, mas tem umas comparações bestas, assim, né? É claro. Então, por exemplo, a pessoa agora vai vestir, que nem Nossa Senhora de Fátima, andar com um manto assim no meio da rua. Que você tá doido, né? A pessoa vai olhar e fala assim: olha, a pessoa manda pro psiquiatra porque não tem jeito. Ou seja, veja, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas hoje em dia, elas vão de um extremo a outro, como que vira a página de um livro. Então, por exemplo, eu não estou dizendo que eu acho que todo tipo de calça é moralmente correto ser usado. Claro. Por mulheres e por homens. Eu não estou falando nem só de mulher. Porque também tem um certo discurso que parece que ele é unilateral. Só a mulher precisa pensar no pudor. Os Uhum. homens não. Né? Todo mundo tem que pensar no pudor. Todo mundo. Né? Existem roupas que não são adequadas. Então, se uma mulher veste uma calça muito bem feita, costurada, etc. Tal, às vezes aquilo é até mais decente do que uma saia. A pergunta: pode ir de top, de legging na missa? Tá Gente, isso é vendo? não, é óbvio que não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Gente, bom senso mandou lembrança, tá bom? Porque o que acontece é isso. Aí a pessoa acha assim, não, calça, então a pessoa vai lá de calça legging para mim, pelo amor de Deus. Eu vejo as pessoas, às vezes eu tenho que fazer academia, né? É absurdo. As mulheres colocam, as mulheres, os homens também, botam umas roupas que são. Vácuo, vácuo. É, aquilo está tampado a vácuo, é absurdo. Agora, também, esses dias me mandaram um link de uma página, dizendo assim, como a mulher católica pode fazer academia? Gente, pelo amor de Deus, eu tive vergonha. Tinha uma que parecia a Olivia Palito, do Popeye, né? Que é uma coisa azul, assim, um tubo azul, magricela. Não é assim, não precisa. Ou seja, é possível ser modesto e normal, não ser uma pessoa esquisita. Passar despercebido, né, padre? A gente tem que passar despercebido, na verdade. Exatamente, né? Não as pessoas parar, nossa, tem uma árvore de Natal passando aqui no meio, então vamos fazer uma reverência. Não é isso. A ideia é ser uma pessoa discreta e a descrição é elegante e a descrição tem que ser modesta e assim por diante. Inclusive para as mulheres que usam mais saia, que é um direito que elas têm de usar e que tem a sua beleza também, elas podem usar saias de cortes um pouco menos esquisitões, entendeu? Pode, é possível, mas você precisa aprender a, a ter bom senso, né? E é uma questão, padre, acho que de discernimento, assim, porque a modéstia, de fato, é uma virtude. Ela
regra não existe ali uma regra de vestimenta. Então, por exemplo, assim como existe uma calça que vai ser totalmente imodesta, que vai ser vulgar, que vai ser feia, vai ter saia também, né? Às vezes as saias com tecido muito fino, né? Um vestido com tecido muito fino acaba marcando ali, fica muito pior do que uma calça mais larga, né? Então, assim, por exemplo, existem muitas mulheres que optam. Eu geralmente, quando uso calça, uso uma terceira peça que a gente fala, né? Que é um pouquinho mais comprida e tal. Então, assim, é bom senso mesmo, né? Não é se prender na regra, essa que é a questão. Porque, de fato, eu vejo assim. É, tem uma geraçãozinha, assim, às vezes a gente vai à missa, a gente vê tudo padronizadozinho, assim, né? Parece que todo mundo tá com o mesmo vestido, com o mesmo tipo de sapato, e é uma massificação. E com a mesma cara de bucha. É, Porque o problema é assim, é incorporar aquele espírito de Sargento Megera. Quer dizer, a pessoa coloca aquilo tudo, aquela indumentária totalmente anacrônica isso. e a cara de cão, né? Quer dizer, julgando os outros, aquele climão, aquela atitude. É um tipo de catolicismo tóxico, é, que tem um, um viés assim jansenista, né? Aquele catolicismo francês, que você tem que ter a cara amarrada, você tem que ser uma coisa ingrata, tem que ser ruim, porque se não for assim não é virtude, né? Isto daqui é uma incompreensão da verdadeira natureza do que é a espiritualidade católica. Nós não somos assim. E isso tem muito a ver com um tipo de espiritualidade protestante, Puritano. puritana, etc., que você vai na Idade Média, quem que eram as pessoas que ali estavam? Eram pessoas recalcadas, eram pessoas encolhidas? Não, eram pessoas normais, né? Que lá comiam, bebiam, tinham temperança, etc. Mas não eram chatas, né? Alguém falou ali do véu, padre. O senhor quer falar do véu? Porque, assim, toda vida que eu falo de roupa, eu falo que o véu, não há hoje uma obrigação do véu. Vem alguém com um artigo de um inciso, de uma não sei o quê. O véu é obrigatório? Olha, o véu não é obrigatório. A igreja não diz isso. A Igreja Católica atualmente não diz que existe nenhuma obrigatoriedade do véu. Porém, ela também não proíbe o uso do véu. Ou seja, isso é uma matéria de livre adoção. Então, eu acho muito bonito uma mulher que usa véu. Eu acho piedoso. Mas isso é de cada uma. Isso eu não posso obrigar a chegar na minha paróquia e dizer assim, agora toda mulher tem que usar véu. Eu não posso fazer isso, porque a igreja não faz isso. Por que eu vou fazer isso? Sim, Agora, o uso do. existe, existem situações em que acaba sendo um pouco inviável, né? Não, e que assim, ó, e que o uso é toda uma questão assim de não ser uma prática vazia, né? Que o uso do Uhum. fato represente um transbordar de uma vida interior profunda, né? De uma devoção, de uma humildade diante do Senhor, assim, e não aquela coisa assim, já vou botar o véu, porque eu sou a patrulha do véu ali, né? A gangue do véu, porque eu sou superior às outras, porque olha essas que não usam véu, coitadas, né? Elas não É. têm o meu nível de santidade, né? Não, e depois você vê, né? Tem coisas. Nas igrejas protestantes isso virou até caricaturesco. Aquelas igrejas pentecostais, tipo reteté, né? Aquelas mulheres com véu, aquela coisa toda horrorosa. Então, nós temos que tomar cuidado. Mesmo as mulheres antigas, quando usavam véu, não era sempre o mesmo tipo. Variava de cor, havia coisas muito delicadas, muito, sabe, que não eram tão chamativas assim. Então, veja, o problema é que as pessoas gostam muito daquilo que é assim, do pode ou não pode. Pode isso, pode aquilo. Pode assim, ou pode. É, a listinha. A listinha, chegar com o manual de escoteiro mirim.
para quem é católico, isso não tem o mínimo sentido, né? E padre, eu imagino a resposta, assim, mas eu queria que o senhor falasse de onde o senhor acha que vem toda essa confusão? O que que falta para as pessoas não irem atrás da listinha, né? Porque de fato, assim, o senhor abre sempre caixinha de perguntas, né? Eu também. As pessoas querem realmente assim saber o detalhe. E se na sexta-feira eu fizer um miojo com tempero de carne, né? Ou se eu fritar o peixe na banha do porco. Da onde que É, vem, né, todo esse escrúpulo, assim, e toda essa falta de bom senso mesmo? Porque a gente fala em bom senso, mas as pessoas não sabem o que que é. é, O que que falta para as pessoas? é uma má catequese, mas uma catequese que, veja, ela, ela dá ao leigo uma informação que nem sempre o leigo consegue administrar. Então, por exemplo, essa coisa da abstinência de carne, né? O que a igreja diz atualmente? Na sexta-feira é um dia de penitência, você deve fazer uma abstinência de carne, mas que se a pessoa não puder fazer abstinência de carne, ela pode trocar por outro tipo de abstinência, de penitência, de oração. Pode rezar uma oração pelas almas, fica tranquilo. Os únicos dias que não é permitido fazer isso, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Ora, as pessoas vão com uma campanha no flash. Então você não pode comer carne, você não pode. Muitas pessoas chegam para mim falando assim: ai, padre, eu comi carne na sexta-feira. Eu digo, tá, e qual é o problema? Não, é que é pecado. Peraí, mas não é pecado. É pecado desde que você queira desobedecer o preceito e não faça nada para você substituir aquilo por uma oração. Por exemplo, uma pessoa que tem uma vida de oração, ela já está como que dispensada do preceito pela vida de oração que ela faz. Por exemplo, os padres reza o breviário, faz meditação, reza terço, faz leitura espiritual, faz leitura da Bíblia, faz exame de consciência, celebra a missa, comunga, confessa, etc. Bom, se ele não fizer abstinência de carne naquele dia, não tem problema nenhum. Naturalmente, ele já comutou pelas orações que ele fez. O mesmo vale para qualquer fiel. Mas aí o que acontece? O fiel não sabe disso. São coisas que dizem respeito à teologia moral. E aí vira um pampeiro, as pessoas não conseguem lidar com essas informações. Eu já adverti há muito tempo que teologia moral é matéria para padre, no caso da Igreja Católica, porque é o padre que atende confissão, né? Mas insistem em ficar, digamos assim, transferindo aos leigos essa tarefa de formar moralmente a consciência dos outros. E o que acontece com isso? É que o remédio é pior do que a doença. Então, nós temos um problema realmente na igreja moderna, de muitos padres que não foram formados em teologia moral e dão, às vezes, orientação ruim. Né? Só que o remédio que você está dando para isso é pior do que a doença. Você É está uma... botando. É mais ou menos o seguinte: você fala assim, olha, os médicos não são muito bons. Então o que a gente vai fazer? Dá o bisturi na mão do primeiro doido que aparecer e deixa ele ir operando as pessoas. Pode É ser bem... alguma coisa boa disso? Não pode. Então, é um drama que nós temos hoje. E aí começa a aparecer todo tipo de esquisitice. Não pode Uhum. isso, não pode aquilo, tal, não pode isso. Aquele tipo de excentricidade que não faz bem para a pessoa. Né? Algumas pessoas chegam a falar comigo sobre questões de escrúpulo e eu percebo que a questão não é escrúpulo, é ignorância. É. Então,
tem nada a ver com escrúpulo, é ignorância ou falta de uma boa direção, ou falta de um, às vezes até de um psiquiatra, né? Também. E assim, padre, eu acredito que, infelizmente, boa parte disso tem muito a ver com uma desconfiança mesmo que se criou em relação ao clero, sabe? Então, assim, o padre tal me falou isso, mas será que o padre tá certo? Então, assim, coloca sempre em xeque o que o padre disse ou o que o, né? E acaba dando autoridade pro leigo. Só que, de fato, padre, assim, o que acontece? Esses dias me contaram, o marido foi confessar coito interrompido e saiu de lá com o padre dizendo assim: mas meu filho, faz logo uma vasectomia, daí não vai mais precisar fazer o tal do coito interrompido. E assim, era a esposa ali tentando converter o marido, sabe? Uma situação toda complexa para o marido sair de lá querendo fazer vasectomia. Então, de fato, assim, as pessoas elas se sentem abandonadas mesmo pelos padres, sabe? Elas se sentem sem orientação, desorientadas, né? E aí se É. primeiro influencer que der umas 2, 3 regras para ela seguir, ela olha, então tá, então eu vou pegar esse aqui e vou acreditar. Agora, você sabe de uma coisa? Aqui eu não vou aprofundar muito no tema, porque senão a gente vai começar a fazer justamente aquilo que nós não gostamos que se faça, que é ficar dando lição de moral, é, digamos assim, ah, por atacado, quando nós deveríamos dar apenas a varejo, né? Quer dizer, Uhum. individualizada, caso a caso, etc. Mas existem situações que eu não sei exatamente o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Veja, há uma orientação da igreja, e isso é muito importante que a gente saiba. Existe um documento para padres, mas está na internet, chamado Vademecum para confessores, sobre questões matrimoniais. Então, o que acontece? Ali se diz que o padre não pode tirar abruptamente alguém da ignorância para a, digamos assim, por uma informação que ele não tinha. Por Uhum. quê? Isso tecnicamente a gente diz, eu não posso tirar alguém do pecado material para o pecado formal abruptamente. Então, por exemplo, né, a pessoa chega para confessar e ela fala lá de uma questão desse tipo, né, de tipo contracepção, não sei o que. Eu percebo que existe essa coisa ali e que a pessoa ela não está muito consciente, ela está meio confusa. Veja, se eu, como padre, jogo no colo daquela pessoa, digamos que seja uma mulher, de repente, fala assim: olha, não pode, você ter que praticar continência periódica, Uhum. senão é pecado grave, não sei o que, não sei o que. Ela não sabe como fazer, ela não sabe de que jeito, ela não sabe como falar com o marido. O marido, às vezes, vira um pampeiro. Você está dando um remédio que é pior do que a doença, mais uma vez. O que você deveria fazer? Deveria encaminhar essa mulher, por exemplo. Ter um grupo que fala sobre saúde reprodutiva dentro da paróquia, ver essa. E nesse intervalo, você vai jogando um pouco com a ignorância. Uhum. Porque eu não posso trazer uma informação que a pessoa não tem condições de receber. Você veja, eu acho absurdo a pessoa entrar na igreja pela porta da contracepção. No sentido assim, a pessoa não sabe nada de Cristo, mas ela já sabe que tem que usar um método Billings, ela já sabe que tem que praticar continência periódica, mas ela, assim, ela nunca se confessou, ela não vai à missa, ela não sabe quem é Cristo, não recebeu querigma, não sabe de nada. Mas já sabe que se comer carne na sexta-feira está cometendo um erro. Há algo de desequilibrado nesse tipo de abordagem. É Então, uma história. por exemplo, Uhum. eu não sei o que esse homem falou para o padre no confessionário que fez com que o padre, de repente, quisesse deixar aquela pessoa numa certa ignorância para que ele não se complicasse mais, porque tem coisas mais importantes a tratar.
Então é muito fácil, por exemplo, um leigo atacar um padre, assim, esse padre deu uma orientação errada. Só que lá no segredo do confessionário passam-se coisas que a gente não. A gente, o padre, às vezes, por bom senso. Por exemplo, né? Quantas vezes as pessoas vêm dizer certas coisas que eu sei, eu estou percebendo e ela não está percebendo. E se eu falar para ela, eu vou destruir um casamento. Então eu tenho que ficar quieto. Na confissão, ou no aconselhamento da confissão, às vezes é mais importante o silêncio do que a palavra. O leigo não consegue calibrar isso, porque o leigo ele está acostumado muito com esse papo do o que é certo, o que é errado, o leigo é intransigente. O leigo, ele pega, por exemplo, questões complicadas, difíceis de moral, e como não são um problema para ele, ele não sabe como lidar aquilo no caso dos outros. Então impõe, chega lá com forceps, com uma. Veja, a aplicação dos princípios morais é uma arte delicadíssima, É. muito sofisticada, e a pior coisa é essa gente toda cuspindo regra à torta e à direito. Generalizando, né? É, Generalizando, ou dando catequeses. é, tipo assim, né? Uma irresponsabilidade. Se o padre chega, por exemplo, no sermão, né? Sei lá, na missa de primeira comunhão, tá lá 1.000 pessoas, tal, e ele chega e simplesmente solta uma bomba. Pá! Faltar a missa domingo é pecado mortal. Quem falta vai para o inferno. A quantidade de pessoas que estão ali, que não tem um hábito, que não sabe como fazer, que não entende a logística, etc, tal, que nunca entendeu nada, que está no mundo da lua, que não sabe nem quem é Cristo de verdade, etc. É tão grande que eu jogar uma bomba assim, ao invés de eu salvar as almas, eu estou condenando as almas. Quando o correto seria, por exemplo, que essas pessoas entendessem, né? Por exemplo, ali naquele momento, eu pregasse um pouco mais o querigma, falasse de Cristo, da redenção de Cristo, ou convidasse para fazer um encontro, ou convidasse para participar de um retiro, etc, etc, onde vai receber o querigma, vai se converter, e aí, no processo de conversão, vai acontecendo a transformação moral da pessoa, e não o contrário. eu acho que às vezes a gente tem, a gente, eu digo assim, as pessoas em geral têm um pouco dessa emoção assim do recém-convertido, né? Que o recém-convertido é emocionado e ele quer pegar a verdade e esfregar na cara de todo mundo, assim. Mas essa prudência que o senhor está falando é fruto da sabedoria mesmo, né? Porque essa conversão, esse processo de conversão das pessoas, ele precisa ser orientado no um a um, né? Ele precisa. Uhum. Cada pessoa é única, cada realidade é única, cada casal é único, cada família, esse contexto. Só que o que acontece na internet? Na internet é uma resposta ali, geralmente as caixinhas, né? Porque as caixinhas são o novo confessionário ali, né? A caixinha é uma pergunta anônima para uma pessoa anônima, né? Totalmente genérica. Então, quando a gente responde a caixinha, a gente está respondendo para qualquer pessoa que a gente não sabe, né? É só aquele pequeno número de caracteres ali, as informações que a gente tem. E de fato ali acaba saindo muita confusão, né? Acaba saindo muita desinformação, na verdade, né? Uhum. E depois assim, as modinhas, né? As modinhas. Então, por exemplo, um tema muito, muito, muito importante é o da educação católica. Nossa Senhora, o que existe de ideologia educacional sendo imposta como se fosse doutrina da igreja não está escrito. Por exemplo, alguém que diz assim: se não tiver sacrário, não é um colégio católico. Quem disse isso? De onde você tirou isso? Não, porque Jesus não. Como assim? Se não tiver missa diária, não é um colégio católico. Escuta, de onde você tirou isso? Me diga onde que a igreja diz isso. Tudo bem, você quer fazer assim. Agora, às vezes eu percebo que existem pais que estão querendo um colégio para eles, ou seja,
para o nível de piedade deles e atropelando a infância das crianças, quando, por exemplo, às vezes as crianças não estão preparadas para aquele tipo. Gente, me diga uma coisa: quantos adultos estão preparados para assistir missa diária nas paróquias por aí? Eu rezo missa todo dia, eu vejo, né? Agora, como que eu quero impor isso? Eu, eu fiquei horrorizado uma vez que uma mãe me contou o seguinte: chegou o domingo, eles acordaram, e aí a mãe falou: vamos para missa? A filha falou: ai, mamãe, eu não quero ir para missa, me leva para o parquinho. Aí a mãe falou: por que, minha filha? Eu assisto missa todo dia, mamãe. Eu não aguento mais, eu tô cansada. Percebem que às vezes você está dando uma overdose devocional. E se tem uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte: São Tomás, a minha tese de doutorado foi sobre a virtude da religião. E São Tomás faz uma distinção muito clara entre a virtude da religião e a virtude da caridade e as virtudes teologais. Porque as virtudes teologais não têm limite. Nunca é demais crer, esperar e amar. Mas a virtude da religião é uma virtude humana e sobrenatural, no sentido de que existe a religião infusa, dada por Deus. Mas ela tem uma justa medida. Ela tem uma medida que precisa ser calibrada. Então, veja, num convento de freiras, seria estranho que não houvesse missa diária. Mas nem sempre será estranho que num colégio não tenha missa, apesar de ser católico. Nem sempre será estranho. Por quê? Porque aquilo não é um convento. A finalidade de um colégio é formar o aluno em todos os níveis, também no nível educacional, profissional. Por exemplo, eu não posso dizer assim que a educação católica ela tem que ser uma educação totalmente avessa àquilo que uma criança fora da igreja aprende. Por quê? Ela vai ser um profissional, ele tem. Ou seja, por exemplo, se a igreja adotasse essa coisa, não, nós só vamos ler as Sagradas Escrituras, tudo nós vamos aprender através das Escrituras, nenhum outro livro didático nós vamos admitir, etc. Tal. O que vai acontecer daqui a 50 anos? Todos os médicos serão não católicos, todos os juízes serão não católicos, todos os engenheiros serão não católicos, e isso vai ter uma massa ignara de gente que sabe muito catecismo, conhece muito a Deus, mas que é um bando de derrotados, um bando de fracassados, que não é ninguém na vida. É isso que a gente quer? Ou só uma turminha que recita poemas e que sabe coisas assim de literatura, todo mundo muito assim, muito poético, mas veja, nem todo mundo tem vocação apenas para especulação ou para o beletrismo. Eu tenho que tomar cuidado, né? A educação católica, só para dizer, só para encerrar eu queria só dizer duas coisas sobre isso aqui, que eu acho importante. Primeira coisa, o Aristóteles, os, os, os gregos em geral, mas Aristóteles em especial, Platão e Aristóteles, eles diziam que os comerciantes, os trabalhadores braçais, isso é gente de segunda categoria. Que você, na polis, você só tem que ter filósofos, especuladores, gente que está ocupada com contemplação, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando veio o cristianismo mostrou que todo tipo de arte, todo tipo de obra, de talento é santificável. Ou seja,
Jesus, ele não era um beletrista, ele não estava simplesmente declamando poesias. Ele foi um carpinteiro. São José foi um carpinteiro. Eles não tiveram profissões. Né? Os primeiros apóstolos eram o quê? Pescadores. Ou seja, o cristianismo traz para o centro todo tipo de ocupação humana. Então nós temos que tomar cuidado, porque eu tenho que respeitar a vocação de cada um. Tem gente que tem vocação especulativa, maravilhoso. Vai estudar filosofia, teologia, metafísica, etc. Mas tem gente que tem vocação técnica. É um modo tão necessário quanto o outro. Então, as duas coisas não se opõem. E outra coisa, essa coisa de que todo pai tem que educar, tem que ter o homeschooling. Né? Veja, meus queridos, nem todo pai tem vocação de professor. O que significa você ser um homeschooler? Significa que você vai dar para o seu filho, ou você vai conseguir alguém que dê para o seu filho, todas as disciplinas do currículo exigido, português, matemática, etc, etc. E você tem que multiplicar isso por cada filho que você tem. Você tem tempo para fazer isso? Amém. Se você tiver, acho lindo, ótimo, etc. Mas tem muita família que não tem condições de fazer isso. E assim, E aí vai ter que fazer o possível com aquilo que tem. E assim, a gente vê que quem cai nessas ciladas, geralmente são pessoas que têm, assim, uma boa intenção, né? Infelizmente, assim, são pessoas que de fato se preocupam com a formação das almas dos filhos, né? Só que eu vejo assim, às vezes são famílias com crianças de 7, 8, 9 anos que não são alfabetizadas, porque a mãe não sabe fazer, a mãe não dá conta mal de cuidar da casa e manter as crianças comendo bem e se vestindo e limpas, mas não coloca na escola de jeito nenhum, porque vão perder as almas, né? Porque acha que se botar na escola, pronto, as crianças vão tudo pro inferno. E não é 880, não é bem assim, né? E eu vejo, padre, que é um sintoma assim muito de. É um sintoma muito de Instagram, sabe? De ver lá as mulheres perfeitas do Instagram, que são mulheres que muitas vezes têm uma caminhada de 10, 15, 20 anos de vida interior, de oração, que foram aderindo muito aos poucos às práticas. E querida, que de perfeita não tem nada, porque E assim é não, muito fácil exato, você ser na frente das câmeras. Na frente das câmeras, vocês estão me vendo aqui, eu tô ótimo. Sair daqui é vida, você ter que levantar da cama. Ninguém gosta de fazer isso, você vai ter que lidar com os seus problemas, vai ter que fazer a sua dieta, ou seja, ninguém é perfeito assim. A não, encenação nunca ela não pode ser bancada pela vida. não, com certeza, né? Aqui nas redes, todo mundo mostra a sua melhor parte, assim, né? Ninguém vai mostrar que, eu estou educando meus 19 filhos em casa, mas eu estou em crise conjugal com meu marido porque eu nem consigo me encontrar com ele, né? Porque eu estou muito cansada, porque eu não tenho ajuda, mas eu também, a minha casa é uma bagunça. Enfim, então, assim, tem tudo isso envolvido, mas eu acho que a gente se depara aqui com as mulheres do Instagram. E aí, o que elas pensam? Peraí, olha só, essa mulher é toda santa, né? Ela é toda perfeita, e ela faz homeschooling, e ela não tem ajuda, e ela não sei o que, não sei o que. Então eu, que não faço 5 minutos de oração por dia, que não tenho nenhum trato íntimo com o Senhor, né? Que não tenho relacionamento, que não tenho uma vida de oração, não tenho nada. Mas eu vou lá fazer o homeschooling, porque daí sim eu vou ser santa, né? E aí eu tento abraçar o topo do prédio, sendo que eu não construí a base, né? Sendo que eu não tenho o mínimo de doutrina, que eu não tenho o mínimo de noção de nada. E aí, de fato, não se sustenta. Não se sustenta porque se eu não tenho nem vida interior, como que eu vou descobrir o que Deus quer para minha realidade, para minha circunstância, né? Eu tento encaixar a minha vida na vida das outras. Só que não é isso, né? Porque Deus não é o que Deus quer para minha vida, necessariamente. Não, e depois, Jéssica, a gente tem que pensar.
muito nas condições atuais. Então você veja. Bom, só queria dizer uma coisa antes disso, sobre esse assunto de mandar o filho para a escola, né? A gente precisa ser bem realista. Então, é crime atualmente esse tipo de alienação. Você simplesmente não dá uma educação formal para o seu filho. Isso é crime. A melhor saída para um católico sempre é ter um bom colégio. Poder colocar o filho num bom colégio quando isso é possível. Agora, é possível ter 10 filhos e dar para todos um bom colégio? Então, a coisa começa a se complicar aqui. Ah, não, eu vou ter 10 filhos porque eu tenho que ter uma família numerosa, tá? E o colégio dessa galera? Ah, sabe que eu não pensei nisso? Bom, mas você tem que pensar, né? Colocar o filho num colégio católico, se houver, é muito melhor do que ele ficar isolado. Eu vi uma mãe que ela dizia assim: Nossa, meu filho é inteligentíssimo, ele não vai para escola nenhuma, nem católica, nem nada. Ele é inteligentíssimo e ele é muito, nossa, ele é melhor sozinho, ele gosta de ficar sozinho. Eu pensei comigo, será que não existe um autismo aí mascarado que Uhum. no Uma fobia processo de socialização ele teria parecido. teria aparecido? Sim. Muitas vezes a gente vê, eu vejo isso nos meus sobrinhos, o quanto ir para a escola ajuda no processo de crescimento. A socialização é importantíssima. Ele aprender a dividir, a compartilhar, a respeitar o espaço dos outros, a não ter vergonha, a se expor, a se enturmar. Ele vai aprendendo isso tudo. E é tão importante isso. Então eu digo assim, digamos que um casal católico não tem condições de colocar o filho numa escola católica. A gente, um dos motivos pelos quais eu abri também um colégio aqui é para ter uma escola católica mais acessível economicamente, Hum. porque a gente é pobre, a gente não tem condições, né? E, e aí o que acontece? Se a família não tem condições mesmo, tem que fazer o melhor que ela pode dentro das condições que existem. Eu digo para vocês, eu sempre estudei em escola pública e fui muito bem orientado em casa. Nós sempre crescemos ali com a família estruturada, firme e deu tudo certo. Isso vai acontecer com todo mundo? Não. Se você não tiver referências claras, se você não for alguém que sabe da razão da sua fé e daquilo que a igreja ensina para o seu filho, pode dar muito errado. Por isso eu digo, a melhor opção sempre é uma boa escola. Não tem jeito de fazer isso. Eu tenho condições de fazer homeschooling? Bem, não tenho condições. Eu tenho que encontrar um meio. Talvez falando com outras famílias, talvez. Por isso que a igreja é muito importante. Esse catolicismo esquisito que tem hoje em dia, que o pessoal vai na missa e é todo mundo anônimo. Vai, chega, assiste a missa, comunga, confessa, vai embora, né? Isso é ruim, porque quando eu tenho uma igreja que tem um espírito comunitário, as pessoas vão conversando, elas vão encontrando saídas para as suas situações, né? Então juntam alguns pais, né? Por exemplo, eu já vi famílias que se juntam, não têm condições de formar uma escola, mas juntas elas conseguem fazer uma espécie de homeschooling ampliado, digamos assim, É um que é o que foco. existe nos Estados Unidos, né? É o que existe nos Estados Unidos. Não é que os homeschoolers americanos são isolados. Eles encontram, têm acampamento, têm atividades juntos, etc. Há material, há instituições que produzem material para esse tipo de ensino. Que é uma coisa que nós precisaríamos ter aqui no Brasil, desde que isso fosse legislado e tivesse essa alternativa como havia antigamente, né? Sim, assim, eu acho que, padre, no geral,
ter uma honestidade na tomada das decisões, sabe? De perceber assim o que de fato Deus quer para mim e para minha família, né? Nas minhas circunstâncias. Porque eu acredito que socialização pode ser feita na escola, mas pode ser feita também entre grupos de homeschooling, com outras famílias, com primos, com amigos, Isso, com o grupo da igreja, com o grupo do futebol, da natação, enfim. Não é necessariamente na escola que essa socialização precisa acontecer. Mas, se eu percebo que o meu filho está isolado do mundo e que eu não consigo criar outros grupos de influência para ele, se eu não consigo dar conta de dar uma formação intelectual para ele, eu tenho que achar uma alternativa. Eu não posso ficar nessa loucura, né, de ficar insistindo em algo que não encaixa na minha realidade, só porque encaixa lá na da fulana do Instagram, né? Então, de fato, sim, é trazer para si a responsabilidade pela decisão. E eu acredito muito, assim, padre, na nossa vida aqui de casal, de família, a gente sempre colocou isso nas mãos de Deus, assim, as decisões, sabe? E ele vai mostrando, né? E claro, levando para o diretor espiritual, ter um bom diretor espiritual, isso é tão importante, assim, né, para ir orientando, porque às vezes a gente gosta de se enganar, né? Às vezes a gente gosta, exato. né? E aí vem um diretor e diz: olha, não é por aí, é por aqui, vamos meditar, vamos botar em oração e tal. Então eu acredito que Deus, ele quer falar, ele quer mostrar qual o caminho que ele quer. Mas às vezes a gente não tem um mínimo de vida interior para isso, assim. Exato. Agora, você veja, há um tema aí que eu acho também que ele atravessa toda essa discussão, que é o tema, por exemplo, da mulher que ela se formou para ter uma profissão e que existe como se fosse uma condenação a que ela se ocupe com a sua profissão e ela tem que ser obrigatoriamente do lar. E o que acontece? Por exemplo, a minha mãe, ela foi formada para ser do lar. Então, ela é uma cozinheira fantástica, ela sabe fazer tudo de dentro de casa, é uma profissional do lar. Só que nem todas as mulheres têm a mesma formação, a mesma capacidade. Então, por exemplo, eu conheço mulheres que elas sabem lavar, sabem passar, sabem cozinhar, sabem administrar uma casa, só que elas não dão conta de fazer sozinha. Não conseguem. Eu não posso dizer para ela que ela é pior, porque ela talvez não seja uma dona de casa tão eficiente como foi a sua mãe e a sua avó. Tá na realidade, a realidade é assim. Então, por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma mulher que é médica, que tem filho e que deixou a medicina para cuidar do filho e está profundamente deprimida, porque ela não foi formada para estar o tempo todo dentro de casa. Aí eu falei Isso acontece. para ela, eu falei para ela, e por que você não atende algumas consultas? Não precisa você zerar. De repente você consegue fazer uma ocupação, 2 dias na semana, diminui um pouco, mas ela parece que eu acendi assim um sol na cabeça dela, porque ela tá, Pode. ela estava se culpando porque achava que não, que ela tem que ficar trancada dentro de casa. E não é assim. Às vezes ela pode ter ajuda de uma diarista, de uma babá, de alguém que esteja ali dando suporte para ela, se ela tiver condições, às vezes trabalhando, ela vai ter condições de ter bons apoiadores também, né? Padre, eu acho que vem de novo daquela história dos extremos, sabe? Porque, por exemplo, eu não aprendi a fritar um ovo, padre. Quando eu casei, que eu comprei, a gente comprou a máquina de lavar roupa, eu tive que ler o manual, porque eu nunca tinha lavado roupa na vida. E o que foi? Eu era filha única e a minha mãe me criou dentro daquele discurso de a minha filha não precisa fazer nada, minha filha vai estudar, vai ser uma grande profissional, né? Ela não precisa aprender nada, porque ela vai ter uma empregada, vai fazer e tal. Então, só que assim, me faltou aprender a ser o dono de casa também, entende? E aí agora
parece que, então, assim, tá, eu não aprendi a ser dona de casa, eu aprendi a ser profissional. Não, agora eu tenho que largar toda a profissão e ser só dona de casa, né? É a coisa dos extremos, é a coisa do 880. E isso também é algo que tem se pregado muito, né? Direto eu recebo, assim, de mulheres, claro, com a questão da abertura da vida, de fato, mulheres que vão tendo mais filhos acabam tendo que se dedicar mais à casa e aos filhos e à educação e tudo isso. Então, às vezes, é difícil tu manter uma profissão, né? Sendo que volta e meia estar grávida, volta e meia tem um bebê na história e tal. Mas não é também, não é também obrigatório se abandonar a sua profissão, né? Até porque muitas de nós dedicou a vida inteira a construir a sua profissão, né? A aprender a sua profissão. Então, assim, é realmente uma questão de equilíbrio, né? Eu tenho Exato. que ser a dona da minha casa. Eu tenho que, se eu tiver uma funcionária, eu preciso saber delegar as coisas para minha funcionária, né? E se as coisas estão desordenadas na minha casa, eu que tenho que ser a pessoa que vou ordenar. Mas não necessariamente tudo precisa passar pelas minhas mãos, né? Então, eu acho que as mulheres, elas assim, e toda vida que eu preciso delegar alguma coisa, eu me sinto culpada, porque eu deveria dar conta de tudo, porque a fulana lá, ela não tem ajuda, né? Então, assim, as mulheres, elas se colocam esses fardos, assim, desnecessários. Exatamente. Cada um faz aquilo que pode, né? E aprende, etc. E assim por diante. Mas, por exemplo, se uma mulher ela precisa trabalhar para complementar a renda familiar, nem por isso ela não é menor do que as outras. Ou, por exemplo, às vezes uma mulher ela se perdeu na feminilidade dela. Ela precisa se reencontrar, ela precisa se descobrir. Não é porque você é católica que você precisa ser descuidada, né? O mesmo vale para os homens. Existe um tipo de masculinismo tóxico que é todo feito de moda, de exterioridade, né? O homem que tá lá, que tem que parecer um brutamonte, que tem que tá com um cachimbo na boca, um charuto, se não tiver, que não sei o quê. Essas modinhas, esse tipo, eu quero imitar outro homem, quer ser igual ao outro homem. Peraí, calma, vamos lá. O que Deus quer de você? Talvez não Essa... seja o Uhum. estilo mais adequado para você. Talvez você está apenas criando uma persona que vai te desviar da sua verdadeira essência. Reproduzindo uma caricatura mesmo, assim, né? Vira tudo caricaturesco. Ou seja, perde autenticidade, perde brilho, perde verdade, né? E padre, acho que assim, já para a gente ir encaminhando para o final, de uma forma muito prática, assim, o que o senhor acha que as mulheres, especialmente, né, que estão nos assistindo, o que elas podem fazer para buscar essa orientação, né, para buscar descobrir o que é opinável do que de fato é doutrina da igreja, né, para buscar esse bom senso que parece que todo mundo acha que tem, mas a maioria não tem. Olha, eu acho que primeiro que a pessoa não é tão difícil assim, viu? Não é tão, inclusive porque se você perguntar, se você pedir, me dá a fonte, onde é que está isso aqui no documento, nos documentos da igreja? A pessoa não vai poder te dar. Então, o que acontece? Fujam, queridos, pelo bem da sua saúde mental e espiritual, de grupos sectários. Só nós temos a verdade, só nosso grupinho, nós é que sabemos o que é o que, nós julgamos, condenamos os outros. Fujam disso. Ainda mais quando esses grupos são uma espécie de samba do crioulo doido, que aí você mistura é, 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 tradicionalista com carismático, com pró-vida, com natalista radical, com a seita das doulas, com teoria da conspiração, anti-vax, vira um hospício de pessoas que estão falando um monte de coisa. Você criou uma cosmologia para uma espécie de ecossistema de gente doida
que fica todo mundo ali se alimentando, vivendo no medo, vivendo numa espécie de escatologia maluca, e que Garabandal, que Fátima, que Nossa Senhora, que não sei o quê. Olha, gente, pelo amor de Deus, né? Esses dias eu até postei um pouco sobre essas esquisitices, né? Porque agora tem esses óleos, essas coisas todas, essas receitas, eu fico impressionado. Como uma pessoa imagina que Nossa Senhora saiu do céu para vir aqui na Terra e dizer assim: mulher, eu tenho uma receita para tu. Olha, anota aí no papelzinho. Mistura tanto com tanto, com tanto, com tanto, com tanto. Isso aqui vai curar toda a pereba do mundo. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Nós temos que tomar muito cuidado. Há muita gente louca em circulação, há muito catolicismo esquisito que paga de santo, que paga de tradicional, mas que não passa de grupo de gente maluca. Fujam desses sectários, fuja desses círculos. O que você precisa é uma paróquia saudável, de gente normal, de gente boa. Faça relacionamentos cristãos, tenha pessoas com quem você tenha vínculos primários, com quem você converse, você pode compartilhar a sua fé, você pode compartilhar os seus valores. Procure um sacerdote de confiança. Sempre tem. Deus não nos abandona assim à escuridão do diabo. Deve ter ali na sua diocese, tem padre bom escondido nesses meios aí. Tem muito mais padre sensato, santo, equilibrado, do que você possa imaginar. Quem quer vender a ideia de um caos para apresentar uma ordem para você, um grupo ordenado, na verdade, está criando dificuldades para vender facilidades. Estão querendo te lobotomizar e te deixar completamente amarrado a um círculo de gente excêntrica. Fuja disso. Não fique com essas pessoas. Porque isso daí só vai te levar para o lado oposto daquilo que a igreja quer de nós. A igreja precisa de gente santa, sensata, equilibrada, de valores, de virtudes. Chega de um catolicismo esquisito, estranho, sectário. Nada disso vai levar ninguém para o céu, mas vai encher os consultórios psiquiátricos. E tá enchendo, né, padre? Isso Tá a, a, enchendo. tem, né? E a conta tá vindo, assim. Então, de fato, assim, a gente tem visto muito essa divisão mesmo, né? Pessoas que trazem a divisão, que criticam o Papa, né? Que querem, enfim, falar mal de todo mundo e a gente percebe, assim, uma fábrica de vaidade mesmo, de soberba, né? De que são os detentores da verdade, né? Venham a mim, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, venham até mim. E eu vejo que com certeza, padre, grande parte disso tudo vem de uma falta de catequese mesmo, assim, sabe? De pegar o nosso livrinho amarelo lá e dar uma lida e ver se tá lá, né? Isso que as pessoas estão falando. Compra o catecismo, tenha em casa, leia, né? Busque formação, assim, busque um bom sacerdote, porque de fato, hoje em dia, não faltam meios, né? Não faltam meios. A gente não tá ali, a gente não tem mais que comprar enciclopédia, né? Tá tudo à disposição na internet, no catecismo, né? De fato, eu vejo assim, muitas pessoas têm essa dificuldade de encontrar um padre, né? As pessoas estão escrevendo aqui. Ai, que difícil de ter um diretor espiritual e tudo isso. Mas colocar isso em oração também, porque Deus manda, né? A gente procura. Daqui a pouco a gente acha o nosso padre ali de confiança, às vezes até online, sabe? Eu sei que hoje em dia já tem padre aí fazendo direção online, né? Então, eu creio que Deus, ele, quando a gente pede, ele, com certeza, ele nos dá os meios que a gente precisa para É, alcançar. mas eu digo assim, viu? A gente não precisa mistificar muito essas coisas. Ou seja, o bom senso resolve a maior parte dos nossos problemas se nós sabemos usar a cabeça. Você não precisa ter um
diretor espiritual que fica ali te teleguiando, né? O diretor espiritual é para pessoas que estão progredindo de uma maneira particular na vida de oração. No mais, a direção espiritual que a igreja dá através dos meios coletivos, a confissão, que não deixa de ser uma certa direção espiritual, na medida que o sacerdote aconselha, o falar com pessoas sensatas, com pessoas equilibradas, tudo isso são meios que Deus usa para nos formar e para nos socorrer. Porém, eu sempre digo, viu? Não é verdade que a igreja está tão ruim quanto as pessoas dizem por aí. Eu sei, porque eu converso com os padres. Eu sei como eles são, como eles pensam. Eu sei que tem muito, muito, muito padre bom por aí. Não estou dizendo que nós sejamos sempre santos, não. A gente é homem e falha e está aí na luta, né? Mas assim, padres sensatos que não vão te dar um mau conselho, que vão te dar uma boa doutrina, que vão te ensinar, que não vão querer ficar te prendendo para você ficar ali naquela dependência. Tem muitos. É questão de a gente ser mais humilde e entender que esse tipo de percepção catastrófica ele é artificialmente criado para fazer você ficar na dependência de um abusador espiritual, de alguém que está utilizando um autoritarismo místico para te separar da realidade e fazer você virar um idiota lobotomizado. Não se submeta a isso. Uau! O padre falou tudo. Estamos chegando aí a 1h30 de live. Então eu queria agradecer. Todo mundo já perguntou se aqui se vai ficar salva. Vai ficar, né, padre? O senhor vai deixar Vai. salvo. Depois eu vou subir no meu canal do YouTube também. Então maravilhoso. Porque Gente, isso aqui, minha gente, isso aqui é assim, alguém precisava falar essas coisas. Isso aqui é assim, utilidade pública. O Ministério da Saúde adverte, sabe? Nós estamos precisando de sensatez, porque senão as pessoas vão continuar migrando para tudo aquilo que deixa doido e que vai complicando e vai criando problemas sem solução. perfeito. E, pessoal, printem aí, compartilhem essa live, né? Mandem aí pro pessoal que tá caindo em algum tipo de neurose, né? Tá se afastando ali do ideal real de santidade, se apegando em questões que são opináveis. E, padre, o senhor quer falar alguma coisa assim pra gente finalizar? Deus abençoe todos vocês e foi uma alegria conversar com você e estamos juntos para o que deve é. Um abraço. Um abraço, padre, muito obrigada. Eu deixo o convite, né, pessoal aí que segue o padre, a vir seguir também o nosso apostolado, a seguir o meu Instagram. A gente tá com a nossa comunidade aberta, a gente tem lá catequese para mulheres, né, do zero ali, bem do início. Tem Clube do Livro, tem a nossa comunidade lá, a gente já falou, ninguém lá é católica. Se aparece uma católica ali, a gente já começa, não, peraí, vamos voltar aqui para a normalidade, né? Então, eu sei que hoje existem muitas iniciativas nesse sentido já. Muita gente está acordando para essa realidade, né? De voltar assim a ser normal, né? De parar de ser esquisitão. E eu estou muito feliz, padre. Que bom que a gente conseguiu fazer esse encontro aqui. Eu acho que essa live vai dar muito fruto. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Um grande abraço para você. Martile. Tchau, tchau. Tchau.